meus amados! Sexta-feira, mais uma! Como passou rápido essa semana, não é mesmo? Mas foram somente 4 dias de estudo, não é mesmo, pessoal? Então, hoje nós iremos trabalhar ciências e língua portuguesa. E não esqueçam que hoje também temos educação física com o professor Gabriel. Hoje nós vamos dar continuidade lá na importância dos solos para os seres vivos, que é no livro de ciências, na página 30. Vamos iniciar lá na degradação dos solos. Então, lá na página 30, eu vou pedir para você acompanhar, pega o seu livro lá para a gente poder, nós juntos, eu lendo aqui e você acompanhando a leitura ali do seu livro, tá certo? Para a gente poder entender um pouquinho melhor da importância dos solos. Hoje nós vamos trabalhar a degradação dos solos, que apesar da extrema importância do solo para os seres humanos e para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso. Ou seja, a degradação ela está diretamente ligada ao desmatamento, às queimadas e às ações do homem. Ou seja, para a agricultura, por exemplo, quando o agricultor está querendo plantar, o mais fácil é fazer o quê? Se tem uma área grande com bastante árvores, por exemplo, ele vai fazer o quê? Se ele tem máquina, ele vai derrubar. Se não, o mais certo para ele, o mais fácil, é colocar fogo, vai degradar aquele solo ali com o desmatamento, né? E o que vai acontecer? O fogo vai queimar tudo que tem para queimar e depois ele vai utilizar essa terra para o plantio. Deixa eu ver aqui, o terreno para cultivo de plantação ou formação de pastos, ele também usa para formação de... ele não quer para plantar, mas ele quer fazer um grande pasto. Se nós estivéssemos em aula presencial, nós estaríamos organizando uma saída de campo, né, pessoal? De forma até para vocês poderem vivenciar, observar uma terra agrícola que foi desmatada, né? Ou aquela terra da qual foi desmatada para fazer um pasto. O pasto geralmente é utilizado para quê? Para deixar o gado para poder se alimentar. E ali ele fica comendo aquele pasto, aquela grama, aquele verde para ele poder se alimentar. Depois, ali a gente tem uma figura que vocês podem estar olhando, que é uma área da região amazônica após o desmatamento e a queimada. Agora sobre as queimadas. São utilizadas por muitos agricultores para eliminar a vegetação de uma determinada área. Contudo, elas causam um empobrecimento do solo, pois queimaram nutrientes e matam os micro-organismos que mantêm o solo fértil. O corte de plantas, conhecido como desmatamento, é feito com a intenção de utilizar o solo para a agricultura e para a pecuária. Também prejudica o solo. Aquilo que a gente acabou de falar. Pode estar causando incêndios, né? Se essas pessoas que colocam o fogo nas matas, nas florestas, elas precisam ter o quê? Um controle desse desmatamento, desse fogo. Porque se não tiver, minha nossa, imagina que prejuízo, né? Tanto para o ser humano que está colocando, que achou que ia utilizar aquela terra para ganhar o dinheiro, depois plantando, né? E para o próprio solo, né, gente? Imagina quando a gente vê em reportagens de grandes florestas queimando, né? Sem controle nenhum e o homem tentando, o homem colocou, mas o homem também tenta apagar. Que tristeza, né? Lá na página 31, continuando a leitura, tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção
proteção do solo. O solo, quando perde sua cobertura, torna-se sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e arrastá-lo de um lugar para o outro. Esse processo é conhecido como erosão. Então, ela acontece por causa das águas, né, corrente, do vento ou de atividades humanas que resultam no desgaste ou na remoção do solo. Para a gente poder entender melhor, ali tem uns desenhos, umas figuras, né, que diz assim: a vegetação protege o solo. Então, nós temos um grande solo embaixo daquela vegetação com algumas casas. Depois, ao lado, a retirada de vegetação por desmatamento. Ali observa-se bem um local onde está sendo colocado fogo, onde está sendo desmatado aquela área. E queimadas deixa o solo desprotegido. Logo, que tinha aquelas árvores gigantes, não tem mais nada. O fogo queimou tudo. Logo, a terra vai ficar o quê? Desprotegida. E a última figura mostra bem a chuva e o vento arrastam o solo e podem até destruir moradias. Ou seja, acontece o quê? Também o desmoronamento ali da terra, né? Se a pessoa, a gente vê muito lá em São Paulo, no Rio, aqui, quando a gente chega na ponte, não tem aquele morro com várias casas ali? Então, já aconteceu de desmoronar aquelas casas, por quê? Porque as pessoas também acabam construindo suas moradias no morro, que a gente às vezes vê nessas favelas cheias de casa, né? É porque invadiram um pedaço de terra que não podia. E aí acabam construindo suas casas e a terra, o solo não suporta, porque ali é colocado lixo, ali é feito a degradação pelo próprio ser humano. Muitas cidades brasileiras sofrem com desmoronamentos e deslizamentos de terra resultantes da erosão, que é causada pela ocupação desordenada do solo, principalmente nos morros e das encostas. Aquilo que eu falei, a pessoa não pode morar ali, ela sabe que não tem, mas pelo desespero de não ter, acaba construindo num local inadequado, onde não pode e que não é dela, né? E depois acontece a questão do desmoronamento, do deslizamento e acabam todas as pessoas morrendo. A princípio a gente fica assim, né? Quando vê uma reportagem, nossa, meu Deus, coitados! Só que quem é que provocou tudo isso? Eles mesmos, né, pessoal? Então por isso a gente tem que ter esse discernimento de onde e como, onde construir, né? Outro problema que afeta os solos das cidades é o lixo. Grande problema. Quando depositado de maneira inadequada, o lixo contamina o solo com substâncias poluentes que podem ser levadas pela água das chuvas para as águas subterrâneas, contaminando-as. As principais causas da poluição do solo são o sólido, o acúmulo de lixo, como embalagens de plásticos, né? Papel de metal. Muita gente não entende que quando a gente chupa uma bala ou come um chocolate, muita gente não entende que tem que ter uma lixeirinha dentro do carro, por exemplo, que precisa ser colocado em casa, em um local, em uma lixeira correta, de forma para a gente colocar para o lixo levar. Já tem gente que quando chupa uma bala ou come um chocolate, joga pela janela. E vai para onde? Quando vem a chuva, não é mesmo? E aí, vem, os aterros sanitários são os locais adequados para destinar o lixo gerado pelas cidades. Nesses locais, o solo é coberto por mantas protetoras que impedem as substâncias poluentes provenientes do lixo se infiltrem no solo. Ou seja, há todo um cuidado ali na questão do lixão. Se nós, novamente a tia Jane vai falar, pena que nós não estamos em aula presencial, senão nós iríamos visitar
o lixão que temos lá no Itacorubi, que é lá no centro da cidade. Um pouquinho depois do centro, em direção à Beira-Mar, a gente tem um lixão. Pode ser que até a turma de vocês tenha já visitado, não sei dizer, mas eu vou me informar direitinho. Os lixões são grandes terrenos afastados dos centros urbanos, ou seja, não é aqui próximo aonde nós moramos, né? Onde é depositado a céu aberto, sem uma pré-seleção de materiais recicláveis e orgânicos. Ou seja, simplesmente o caminhão vem, pega, leva o lixo lá nesses lixões. Então não há uma reciclagem. Quem é que tem que fazer a reciclagem do lixo? Nós, começar por nós mesmos. Por isso, na minha rua tem. Ele passa às segundas, às quartas e às sextas lá na minha rua, de forma para recolher o lixo reciclado. Assim, se cada um fizesse a sua parte, né, a nossa cidade não seria tão poluída. E agora, para a gente exercitar um pouquinho, nós lá no livro de atividades de ciências, agora na página 162, tem uma atividade lá, da qual a tia Jane vai pedir para você realizar. Número 5, observe a foto desta cidade e faça o que se pede a seguir. Então, você vai fazer o seguinte, você vai realizar essa página aqui, vai observar aquela foto ali direitinho e ali tem algumas questões. É possível observar o solo desta cidade? Dá para observar? Olhem bem. Por quê? Por que você acha que as pessoas revestem o solo das cidades com asfaltos e calçadas? Por que será? Na sua cidade, o solo, a terra, né, gente? Está revestido? Aonde você mora? Como é a sua rua? É de barro? É de asfalto? Pesquise em livros e na internet para onde vai a água da chuva em um solo coberto por asfalto. Letra E. A impermeabilização do solo por asfalto e calçadas impede que a água das chuvas se infiltre no solo. Que consequências isso pode trazer em dias de chuva muito intensa? Eu quero que você realize essas atividades com bastante êxito, tá? Porque eu sei que essas questões são bem pessoais. E aí, se você não souber responder, claro, você vai pedir ajuda para quem? Para o seu pai, para sua mãe, o responsável que tem por hábito lhe auxiliar nas suas atividades diárias quanto à escola, tá? Qualquer coisa é só me perguntar no grupo do WhatsApp, tá bom? E agora, em língua portuguesa, quero ver se você sabe fazer uma interpretação textual. Sim, interpretar aquilo que você leu. E o nosso texto de hoje é sobre história em quadrinho. Aquela história que a gente leu sobre o Chico Bento. Lembra? Lá sobre o folclore que a gente já leu? Essa daqui, ó. Isso mesmo. Uma história bem legal de duas crianças que caminham, né? E tem uma conversação entre elas. E como a gente já leu que essa história em quadrinhos, vai ficar muito mais fácil de você responder. Mas eu sugiro a você que leia antes para poder interpretar, ou seja, para poder responder as questões referentes à história em quadrinho. Eu vou ler para você. Ah, você lembra? Agora eu lembrei também que quem fez o relato dessa história em quadrinhos foi a tia Jane e a tia Cacá. Lembrou? Isso mesmo. Então, leia novamente de forma para que você consiga interpretar melhor. Por quê? Porque essa atividade que a tia Jane pediu para você realizar na página 128 e na página 129, eu pedi para que você postasse depois lá no nosso grupo de WhatsApp, assim que você finalizar, porque ela vai estar valendo uma nota. Isso mesmo.
Você vai realizar com bastante calma as questões. Quando você lê pela segunda vez, você já vai conseguir responder as questões. E logo em seguida que você responder, a tia Jane colocou lá no e-mail que você pode estar enviando até o dia 14/8. Hoje é dia 11, você pode estar enviando até segunda-feira, tá? Então lá, a número 2 diz assim: observe os quadrinhos abaixo e faça o que se pede. Letra A. Que elementos do primeiro quadrinho sugerem que a história acontece à noite? Letra B. Agora observe os quadrinhos abaixo. Você vai observar, você vai ler. A gente não devia ter ficado até tarde na casa do Zé da Roça assistindo a televisão. Mas o filme estava tão interessante. Sei não, mas não gosto de andar de noite por esses caminhos. E não vai me dizer que tem medo de escuro? Lá vem as questões. De onde Chico Bento e Iro, seu amigo, estavam voltando? De onde? Para onde estavam indo? Eu já sei. Por que eles ficaram até tarde na casa do Zé da Roça? Olha lá, acabaram de falar. A expressão do rosto do Chico Bento nos quadrinhos acima demonstra que ele está com sono, com medo, alegre ou zangado? Eu já sei. Letra C. Releia estes quadrinhos. Do escuro eu não tenho medo não, mas da mula sem cabeça, do saci, do lobisomem. A avó Dita conta umas histórias de arrepiar os cabelos. São só histórias, Chico. Do que Chico realmente não tem medo? Do que ele não tem medo? Do que Chico tem medo? Então, de algo ele tem medo e de algo ele não tem medo. Ali tá bem dizendo o que é. Número 3. A expressão do rosto de Iro, amigo de Chico, no quarto quadrinho, demonstra que ele está com pena do Chico Bento ou disfarçando a vontade de rir do medo de Chico Bento estar sentindo? Número 4. Histórias de arrepiar os cabelos são histórias de cabeleireiros, de que causam medo, de terror, de assombração. Pode ser mais de uma, tá? Você quem sabe. O que Iro quis dizer, número 5, com são só histórias, Chico? O que será que ele quis dizer com isso? Realizem da número 2 até a número 5. Assim que você finalizar as questões, dê para um adulto olhar, né? Dar uma orientada, corrigir, porque às vezes tem palavrinha errada, início de frase sempre com letra maiúscula. Procurem realmente escrever as palavrinhas corretas. Se não lembra, volta lá no texto e olha direitinho, tá? E postem lá no grupo para a tia Jane poder atribuir uma nota, tá certo, meu amor? Qualquer dúvida, só questionar a tia Jane. E no mais, um ótimo, maravilhoso final de semana para todos, tá certo? Beijos!